Anjo é espírito ou homem escolhido por Deus? Ou se usava também anjo como espírito? Eu sou sincera para falar para você. Cada dia mais que eu vou lendo isso aqui, eu vou diferenciar entre espíritos e homens. A cada dia que eu leio isso aqui, eu acredito que anjo nunca teve asinha, nunca teve aureolinha, nunca teve nada disso. A cada dia que eu leio, eu quero te mostrar um versículo aqui muito interessante. Um garimpo. É o que eu falo, você vai lendo, você garimpa tesouros ocultados, escondidos há milênios pela religião. Veja aqui esse versículo aqui. Olha que coisa interessante. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu agradeço ao Pai por dar esse entendimento, por mostrar esses tesouros escondidos que nós vamos garimpando, sendo direcionado por Ele. Olha que interessante aqui, ó, Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Vamos ler novamente? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Esse anjo aqui era um anjinho que batia asa, tinha uma aureolinha, era um espírito, ou esse anjo aqui era João? João, o apóstolo do amor. Eu, Jesus. Eu quero ler na NVI. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Aqui tem um acento, uma crase, é uma crase? Ou seja, este testemunho concernente para as igrejas. Quem é que foi selecionado para levar a mensagem, escrever em pergaminhos para as 7 igrejas da Ásia? Esse anjo aqui batia asinha ou esse anjo aqui tinha 2 perninhas, 2 bracinhos? Chamado João. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Lá em Isaías 14, 12, Lúcifer significa portador de luz. Ou, em outro texto, a estrela da manhã. Mas tudo bem. Então, voltando aqui, vamos aqui nesse entendimento. Anjo é espírito ou homem escolhido por Deus? Eu acho que anjo, quando se tratava de espírito. 1 Reis, capítulo 22, do versículo 13 em diante. Houve uma reunião entre os espíritos e um espírito falou: eu colocarei a mentira nos 400 profetas de Baal. De Baal, ó, de Acabe, do rei Acabe. Um anjo, os anjos estavam reunidos com Deus, os espíritos, e um anjo colocou, assim está sendo o meu entendimento. Então aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Olha aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 20. Vamos ler. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Quando você entender o que foi o dia do Senhor, você vai entender toda a Bíblia. No dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo:
Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltando aqui a Apocalipse 22. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas 7 igrejas. Ou, no texto da NVI, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente para as 7 igrejas. O anjo aqui, então, era João. Em espírito. João em espírito. Não era João carnal. Não era João andando com a canetinha, com um papelzinho, com um bloquinho de anotações, vendo tudo, andando lá no meio dos soldados, o chicote estralando, a espada derramando sangue por toda Jerusalém, e ele lá no meio, dá licença um pouquinho, soldadinho. Era o espírito de João. Anjos são espíritos. O nosso espírito é um anjo. O seu espírito é um anjo. Olha que coisa... O meu espírito é um anjo. O seu espírito é um anjo. Além disso, na minha visão, não tem outra coisa. Estou aqui comparando com este versículo aqui. Aqui, nesse entendimento de Apocalipse. Ah, mas você vai falar... Ah, mas e Paulo que falou? Nem se vi anjos falando. Ah, e o escritor de Hebreus, que não foi dado... não foi dado... Como que fala? Não foi dado... autoridade, os anjos nunca foram chamados de filhos, não sei o que. Está lá em Hebreus, capítulo 1, capítulo 2. Eu estou passando entendimento daqui de Apocalipse. Aqui esse anjo era o espírito de João. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Voltando aqui, Apocalipse 1:10. Achei-me no espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo, escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia. Então, o anjo escolhido para levar a mensagem, para transmitir a mensagem do dia do Senhor que havia chegado em Jerusalém, ou seja, o juízo de Deus, foi o anjo. E o anjo era o espírito de João. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Então eu posso te chamar que o seu espírito é um anjo. Ele é um anjo. Espírito. Falaram assim, Jesus, olha como que aí começa a vir outras coisas. Perguntaram, Senhor, a Jesus, a mulher teve 5 maridos, com qual essa mulher vai ficar no outro mundo? Aí Jesus falou assim, com nenhum, porque todos serão como anjos, não terão sexo. Espíritos. Espíritos. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, aqui, voltei-me para ver quem falava comigo. Você vê? Então aqui, porque muitos entendem, não, ele falou que o anjo falou com João. Vamos ver quem é que mandou ele escrever as 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Quem falava com ele, quem mandou ele escrever, então foi o Alfa e Ômega. Foi o que esteve morto e ressuscitou. Foi um semelhante ao filho do homem. Quem estava falando era o Espírito Cristo. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz era como som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Quem era que estava falando com ele?
era um anjo? Era Miguel, Gabriel, Samuel, o reverendo Cuscuz? Esse que estava? Não! Era o próprio. Era o próprio. Meu Deus, é muito forte, gente. É muito forte, é muito poderosa essa palavra. Esse entendimento é muito forte. Meu Deus. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e da sepultura, do inferno, do Hades, do Sheol. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas, porque estava no princípio do dia do Senhor, do dia do juízo. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, aqui os espíritos. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que coisa linda, né? Meu Deus, é muito forte, meu Pai. Anjo é espírito ou homem escolhido por Deus? É o tema deste vídeo. Eu não aguento, eu falo, eu vivo o que eu falo. Quando eu estou falando com você aqui, eu vivo o que eu falo. Por isso que pode me criticar, pode colocar no comentário as baboseiras, pode falar o que for. Eu falo em espírito, eu vivo em espírito. Porque eu só posso sentir essa emoção, essa presença do Pai que está em mim, porque eu estou no espírito. Porque se eu estivesse falando de uma forma carnal, não seria dessa forma. Você consegue entender que o que eu falo para você, eu estou vivendo ele? Estou vivendo isso aí. Anjo é espírito ou homem escolhido por Deus? Então, conforme este entendimento, é um vídeo curto, conforme essa passagem de Apocalipse, no meu modo simples e humilde, não sou dono da verdade, mas para o meu entendimento está suficientemente entendido que o anjo aqui era espírito. Então, o meu espírito, ele é um anjo, o seu espírito, ele é um anjo. Aos anjos das 7 igrejas, ou seja, uma referência, um entendimento aos 7 espíritos que estavam nas 7 igrejas. Que coisa, hein? Eu nunca tive, não sei você, mas eu nunca tive esse entendimento. E a revelação do Apocalipse, o irmão Lírio, Alberto Lírio, esses tempos falou a verdade. Esse tempo ele falou a verdade. Cristo deu o entendimento ao Espírito, aos anjos, que é o Espírito, não na mente humana. Porque imagine esses cães, esses ladrões, esses mercenários, tendo esse entendimento que nós temos do Apocalipse, o estrago que eles fariam, eles conhecendo a lei de Moisés, eles já roubam, já tosquiam as pessoas. Imagine eles tendo esse entendimento. O estrago que esses ladrões iriam fazer na vida dos fiéis. Tá bom? Maravilhosa essa mensagem. Para mim foi maravilhosa, sabe? Não preciso estar aqui orando, bradando para ter essa emoção, essa presença do Pai. Não precisa. Não precisa. Basta falar. E nós falando em espírito, nós sentimos a presença dele em espírito. É simples assim. Eu vou parar por aqui. Então a coisa vai ficando mais... Até a próxima. Tchau, tchau.